Olá pessoal, aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples, e neste vídeo vou falar sobre a vitória do Grêmio sobre o Sportivo Luquenho lá no Paraguai. Antes de iniciar as considerações que falarei sobre o jogo, eu gostaria de explicar para vocês que os meus vídeos acabam ficando um pouco longo porque são várias considerações. Geralmente uma partida tem muitas considerações a se fazer, e eu sempre acho importante falar de todas elas. E por isso os vídeos acabam ficando um pouco longos, mas são sempre considerações importantes. Eu coloco aqui consideração 1, consideração 2, consideração 3. Então, só explicando mesmo porque os vídeos ficam um pouco longos, é porque eu gosto de falar sobre várias coisas que aconteceram na partida. Ou até coisas de fora que influenciaram na partida. Mas era isso, gente. Agora vamos começar a falar sobre elas. Primeiro, a escalação de Gustavo Quinteiros no primeiro jogo da Sul-Americana fora de casa. Assim, gente, eu pretendia gravar um vídeo antes do jogo, falando qual escalação eu gostaria que o Quinteiros colocasse em campo. Mas eu não vivo de YouTube como os outros youtubers. Eu tenho outros afazeres, né, porque eu preciso me sustentar, e isso acaba me limitando um pouco no tempo. Então eu acabei não fazendo esse vídeo antes do jogo, que eu gostaria muito de ter feito. Nele eu ia falar a escalação que eu gostaria que o Quinteiros tivesse ido a campo. Mas eu vou colocar aqui porque teve algumas semelhanças e vou fazer uma comparação com a que o Quinteiros colocou. Porque eu também iria de time misto. Eu gostei que o Quinteiros não se descuidou do Campeonato Brasileiro. Porque eu gostei de time misto. Eu achava, e o que de fato se confirmou, que dava para vencer o Sportivo Luquenho com um time misto, mesmo lá no Paraguai. Eu acho que o Grêmio não deve se descuidar do Campeonato Brasileiro também. Eu acho que deve jogar paralelamente as duas competições, sem menosprezar nenhuma delas. E de fato foi muito importante começar vencendo nas duas. Mas a escalação é a seguinte, gente. O Quinteiros foi com o Volpi. Eu teria poupado, eu teria ido com o Grando. Eu acho que com o Grando já seria suficiente para vencer o Sportivo lá. E pelo que o Volpi trabalhou na partida, que foi bem pouco, eu acho que eu estava certo sobre isso. Eu também tenho uma certa preocupação em perder o Volpi, então eu teria poupado ele. E como eu disse, eu e o Quinteiros, nós dois teríamos ido de time misto, mas com algumas diferenças. Esta foi a primeira. Ele foi de Volpi, eu teria ido de Grando. Na lateral direita, bateu. Eu também teria ido de João Pedro. João Pedro, que deu uma polêmica essa semana, que mais pra frente eu explico. Mas já aviso de antemão que eu estava certo da minha convicção sobre a situação que ocorreu com ele. Eu gostei que o Quinteiros colocou ele na lateral direita e poupou o Igor Serrote. Wagner Leonardo, também, melhor zagueiro do Grêmio. Eu teria ido com ele de titular. Também concordei com o Quinteiros. Embora esse também seja muito preocupante se acontecer alguma coisa com ele, eu acho que ele é um pilar essencial. E se ele não tivesse jogado essa partida contra o Luquenho, o Grêmio teria boas chances de ter perdido. Eu acho que ele tinha que jogar e eu concordei com o Quinteiros sobre ele ter jogado. Aqui eu discordo do Quinteiros. Ele foi com o Gemerson. Eu teria ido com qualquer outro zagueiro. Seja Gustavo Martins, seja Vieri, eu teria poupado o Gemerson. Mas te digo que esse poupado é apenas porque ele está bem no conceito do Quinteiros, porque na real os outros dois são melhores que ele. O Grêmio teria saído ganhando se tivesse poupado o Gemerson hoje. Então, na minha escalação, eu teria saído com o Gustavo Martins. E na lateral esquerda, eu também teria saído com o Lucas Esteves. Eu acho que é um pilar muito importante que, se o Grêmio tivesse tirado, também teria chance de ter perdido. Ainda mais que contra o Atlético Mineiro ele foi bem, ele está começando a pegar confiança. Ele pode bem pegar essa lateral esquerda, é o nosso melhor lateral esquerdo. Então eu concordei também com ele saindo de titular. Então, dessa linha defensiva, eu concordei em 3 jogadores com o Quinteiros, eu discordei de 2 deles. Abrindo o meio de campo, o Quinteiros mexeu numa estrutura que eu não teria mexido. Eu teria jogado com 3 volantes. Ele acabou optando por 2 volantes e o Cristaldo. O primeiro volante, até para preservar os outros, o Quinteiros saiu com o Dodi. Eu concordei. Eu acho o Dodi fraco, mas, como eu disse, para preservar os outros, o Grêmio, como usa 3 volantes, o Dodi ia acabar entrando. Como o Cuéllar não está relacionado, eu teria saído também com o Dodi, como fez o Quinteiros. Então eu concordei. Era o que eu faria também.
Agora o volante que a gente divergiu. Ele saiu com o Vila Sante. Eu teria saído com o Camilo. Eu teria poupado o Vila Sante para jogar contra o Ceará. Eu teria poupado. O Vila Sante, embora em má fase, é uma peça fundamental nesse time. Fundamental. Ele era uma peça que eu teria preservado. Eu teria iniciado com Camilo e não com o Vila Sante. E a próxima divergência foi na mudança do esquema, porque daí ele abriu mão no volante e acabou colocando o Cristaldo. Eu teria colocado o Edenilson de titular, mantendo assim os 3 volantes que vinham jogando. Eu acredito que com 3 volantes também dava para vencer o Sportivo Luquenho. Esse era o tipo de jogo que não precisava pensar muito, porque tecnicamente nós somos muito melhores que eles, com todo respeito ao Sportivo Luquenho. Então a minha escalação era muito mais pensando já em poupar os jogadores para a partida contra o Ceará. Porque, como eu disse, eu gostei que o Quinteiros foi demisto e não abriu mão do brasileiro. Mas é isso, eu teria saído com o Edenilson de titular, porque eu acho que o Edenilson fez poucas partidas. Ele iniciou o Campeonato Gaúcho na reserva, então ele tá com fôlego a mais. Eu não vi necessidade de poupar o Edenilson. E agora, indo para o trio de ataque, um dos pontas eu teria poupado. E foi o que o Quinteiros fez, o contrário do que eu faria. O ponta que eu teria poupado era o Amuzu. E eu teria iniciado com o Kiki Oliveira de titular. Ele fez o contrário. Ele iniciou como Muzu e poupou o Kiki Oliveira. Mas tudo bem. Eu só teria poupado o Muzu porque eu acho ele um jogador muito melhor que o Christian Oliveira. E como disse, eu já estou com a cabeça lá no jogo contra o Ceará. E o outro ponta, como um precisava ser poupado, sei que muitos vão ficar bravos comigo, eu também queria o Pavon fora do Grêmio, mas é o que eu usaria hoje, porque é o que tem. Eu teria iniciado com o Pavon também, porque o Grêmio está carente de ponta. Eu teria poupado um deles. Eu tô vendo que sempre que ou o Amuzu ou o Kik for poupado, o Pavon vai acabar jogando, se o Grêmio não tiver um ponta melhor ou se ele ainda estiver no elenco. Não gosto do Pavon, teria usado ele mais por necessidade hoje, que foi o que o Quinteiros fez. E, o centroavante, nós dois iniciaríamos com o Arezzo. Concordei com a saída do Arezzo de titular. Agora o que eu falei para vocês que eu ia falar sobre o João Pedro. Gente, eu fiquei muito chateado com vários youtubers identificados com o Grêmio, que deram uma relevância à situação que o João Pedro passou muito maior do que ela realmente é. Não era para tudo aquilo. Eu falo com a minha experiência de treinador de futebol que discussões acontecem em treinos. É super normal. Eu fiquei bem chateado com alguns youtubers, porque eu não vi nenhum falando assim, é normal, acontece. A maioria falou que o João Pedro seria relegado à terceira opção, que seria afastado, que não ia jogar mais. Eu acho que eu não vi nenhum, explicando de fato um ambiente de vestiário, um ambiente de treino. Não sei se esses youtubers queriam ganhar clique, porque todo mundo foi clicar para ver se o João Pedro ia ser afastado ou não, se tinha alguma coisa muito grave entre ele e o Quinteiros. Eu talvez tenha sido o único que tratei o fato como normal, e que de fato é normal. Não é legal de acontecer uma briga? Não é legal, mas acontece. Eu fui um dos poucos que banquei. O João Pedro vai jogar. Ele não vai ser a terceira opção por causa dessa briga. Ele já tinha perdido a titularidade para o Serrote em campo. Em campo, antes mesmo dessa discussão. Mas o que eu quero dizer é que trataram o fato como algo maior do que ele realmente foi. Eu acredito que houve bate-boca. Isso acontece muito, gente. Acontece muito dentro do vestiário, nos treinos. Eu, como treinador, já vi isso na minha frente. Já passei por isso. Eu disse, olha, não vai ser por isso que o João Pedro não vai jogar mais. E dito e feito. Jogou já no jogo seguinte. No jogo seguinte. E eu banquei que ele jogaria. Como eu disse, uma pena eu não ter gravado o vídeo antes. Mas eu fiquei bem chateado com vários youtubers que falaram que ele poderia não jogar mais, que ele viraria a terceira opção. Fiquei bem chateado, não sei se as pessoas queriam cliques. Eu confesso que muitos youtubers ali, tirando os ex-jogadores, são jornalistas. Salve um que trabalhou dentro do Grêmio, que já deveria conhecer o que acontece dentro do vestiário e o que acontece nos treinos. A minha opinião aqui foi baseada num treinador de futebol, nas minhas experiências de campo. Eu garanti desde o começo, o João Pedro não vai ser afastado por causa de uma discussão de treino. E ele ter jogado hoje mostra que isso aí está superado. O Quinteiros não ia escalar ele se não confiasse nele. Então eu fiquei bem chateado com alguns youtubers. Eu esperava pelo menos um ou dois falando. Às vezes acontece, discussões em treino não é legal, mas acontece, são ânimos, são egos.
E nem falo sobre condenar o fato em si, que não, como eu disse, não é legal. Mas falar que vai ser afastado, que não vai jogar mais, que seria relegado à terceira opção. Ah, não. Se não for para ganhar clique, eu não sei por que falaram isso. Desculpa o desabafo, eu só expressei aqui a minha chateação, porque eu esperava um pouco mais de coerência com algumas situações que são do futebol, mas preferiram tratá-la bem diferente. Como eu disse, não sei se por cliques ou por alguma outra coisa, mas enfim, é uma pena que eu não gravei o vídeo antes. Por fique sabendo, gente, que eu bancaria o João Pedro jogando hoje. Agora vamos falar do trabalho do Gustavo Quinteiros, que até aqui não está convencendo. Eu entendo a preocupação do torcedor gremista. Aí sim eu concordo com o que algumas pessoas estão dizendo, que o trabalho do Quinteiros é fraco. Eu também acho fraco. Se tivesse que dar uma nota para o trabalho do Quinteiros até agora, eu daria nota 4. O Quinteiros não chegou nem na metade de fazer um bom trabalho. Sempre que enfrentou adversários grandes, teve muita dificuldade. E também se atrapalhou contra adversários inferiores. Então, num conjunto da obra, seria uma nota 4. Só não é 2, sabe por quê? Porque iniciou ganhando. Eu achei fundamental ganhar do Galo e ganhar do Sportivo Luquenho. Começar ganhando tanto no Brasileirão como na Sul-Americana era fundamental. Então, se o Quinteiro não teve desempenho, mas teve resultado, a nota dele aumenta um pouquinho sim. Eu acho que está muito justo essa nota 4 para o trabalho dele até agora, porque eu digo não chegou nem na metade de agradar o trabalho dele. Nem na metade. Mas já não é aquele 2 que eu dei após ter acabado o Campeonato Gaúcho. Vou seguir torcendo para ele ter evolução cada vez mais. Mas sim, estou preocupado com o trabalho dele. Estou bem preocupado. A insistência dele com certos bruxos. Eu acho assim que Gemerson, João Lucas e Pavon já tinham que ser dispensados. Ele usar qualquer um desses três é um perigo. Pode comprometer resultados de jogos, aí vai estourar nele. Vai estourar em quem escala. Como treinador, eu afirmo isso. A corda sempre estoura no treinador. Raramente negociam o jogador. Geralmente a troca é com o treinador. Então, para o senhor Quinteiros não ser mandado embora abraçado com esses bruxos, eu aconselho a usar cada vez menos. É pelo teu bem, Quinteiros, e pelo bem do Grêmio também. Como eu disse antes, hoje eu teria usado o Pavon, mas é porque não tem outro ainda. Porque se eu tivesse vendo o André Henrique performando nos treinos, eu teria usado até ele no lugar do Pavon. Eu coloquei o Pavon ali no meu escalação mista, porque a função dele é de fato ponta. E o Grêmio, para poupar, precisaria colocar os que são pontas. Mas qualquer outro ponta melhor já pega o lugar dele ali. Isso é fato. Sobre o Arezzo, outro gol hoje, embora de pênalti, está mostrando uma qualidade que eu falei num short meu, que ele tinha essa qualidade, que ele era um bom cobrador de pênaltis. Agora ele chega a 4 cobranças e 4 gols. Uma hora ele vai perder algum pênalti, isso é fato, mas o aproveitamento dele vai ser extremamente bom. É fundamental ter bons cobradores de pênalti. Eu não tinha confiança num cobrador bom de pênalti desde o Tcheco. Tcheco não perdia um. Estou vendo essa mesma segurança no Arezzo cobrando pênalti. E siga assim. Falando um pouco sobre o Gemerson, eu já estou na dúvida se o Rodrigo Lina vai passar ele na hierarquia. Lógico, eu acho que o Quinteiros deve estar pressionando a direção urgente para vir um zagueiro. Eu acho que o Quinteiros está usando o Gemerson porque entre o que nós temos na cabeça dele é o melhor. Na minha, não. Te digo que na minha, até o Gustavo Martins e o Nathan Felipe, que foi negociado, são melhores que o Gemerson. Mas eu começo a achar também que o Quinteiros, vendo as atuações do Gemerson, vai começar a achar o Rodrigo Eli melhor que o Gemerson. Porque não dá, o Gemerson tá errando demais. Hoje foi uma desatenção de jogada que tu vê em categoria de base. Não existe impedimento em lateral. Tem que ficar atento. O Gandula cobrou rápido. Cobrou, mas ele tinha que ver que o cara já estava na lateral esperando a bola do Gandula. Então é meio complicado isso. O Grêmio é capaz de colocar pontos preciosos fora por causa do Gemerson, por causa de um jogador. Eu sou bem taxativo quanto a esses jogadores. Para mim, Pavon, João Lucas e Gemerson já tinham que estar fora do Grêmio. Bom, falando sobre a partida, que como eu disse, foi uma partida fraca tecnicamente, mas que o mais importante de tudo foi a vitória. Não dava para negociar outro resultado, tinha que ganhar. Deu a lógica no outro jogo, o Godoy Cruz ganhou, e vai ser com eles que a gente vai disputar o primeiro lugar. Então, se o Grêmio ganha as 3 em casa, somado com essa vitória de hoje fora, tem tudo para terminar em primeiro. Então era fundamental ganhar hoje. Sim, tem chance de ganhar 6,
mas eu estou fazendo aqui com um prognóstico de 4 vitórias, o Grêmio já fica em primeiro. Porque isso obrigaria o Godoy Cruz a ganhar dos 2 adversários fora de casa também. Então acho que pelo resultado foi muito bom. O jogo em si foi fraco. E assusta que, como eu disse, eles são lanterna do campeonato paraguaio. Sim, faço ressalva, a gente estava com o nosso misto. Depois que entrou os titulares, o Grêmio jogou bem melhor. Mas preocupa, o nosso misto deveria ser melhor que o time deles. Tecnicamente, jogador por jogador, é. Apenas o Quinteiros ainda não está fazendo esse time da liga. Ainda não encaixou, ainda não encontrou um padrão e ainda mudou um esquema que ele não vinha jogando. Ele colocou o Cristaldo. Agora vamos aos jogadores que eu achei melhor em campo. Geralmente eu faço um top 3, né? Nesse aqui vai ser o top 2. Já explico por quê. Porque eu vou eleger o melhor em campo dos que começaram e depois da partida no geral. O melhor em campo que começou o jogo, na minha opinião, foi o Amuzu. Tá jogando demais. Corre pra caramba, é abusado, hoje tentou carretilha, jogada da linha de fundo, vai pra cima, o primeiro chute do Grêmio na partida foi dele. Ele tá muito participativo, olha, cada vez esse jogador me chama mais atenção. Imagina quando um time entrosar, o que misérias esse cara não vai fazer. Durante anos o Grêmio esperou um jogador assim, que fizesse um carnaval nas defesas adversárias. E eu posso estar me iludindo demais, mas acho que ele tem muito mais técnica que o Ferreira e o Cebolinha. O Cebolinha talvez fosse mais objetivo. Mas como eu disse, o Muzu está recém se adaptando ao futebol brasileiro, não está se soltando ainda e mesmo assim está jogando muito. Imagina quando estiver plenamente adaptado. E o outro melhor em campo são 3. Os 3 que vieram do banco. Não tem como dizer se foi melhor o Bright, o Edenilson ou o Kiko Oliveira. Porque os 3 participaram da jogada do gol. O Edenilson iniciou, o Kiko Oliveira cruzou e o Bright White guardou. A melhora, quando os 3 entraram em campo, foi nítida. Por isso eu já estava pedindo o Edenilson de titular no primeiro tempo. Porque ao menos teria uma criação. Eu confio mais no Edenilson criando do que o Cristaldo. E foi uma melhora significativa quando o Edenilson gritou. Parece que a gente povoou o meio campo de novo. E o Kiko Oliveira fez num lance o que o Pavão não fez a partida inteira. Cruzar uma bola decente. E o Bright White, bem posicionado, guardou. Então, em segundo lugar, ficam esses 3 jogadores. E com méritos. Eu acho sim o Sportivo Luquenho muito fraco. Por isso não reclamei tanto dele ter aberto mão de um volante, embora eu não teria aberto mão desse volante. Eu teria jogado com os 3 que ele vem jogando. E agora eu vou fazer uma observação que eu achei legal. Em um dos grupos do Grêmio que eu participo, um torcedor falou uma coisa legal. Eu gostaria de fazer uma observação sobre isso. Ele perguntou se o torcedor gremista hoje sabe qual é o time titular do Quinteiros. Que já era por 3 meses de trabalho o Quinteiros ter definido o time titular. E isso eu concordo. Eu concordo com esse torcedor. Mas eu disse que eu acho que eu estou conseguindo ver um time titular. Só que eu só consegui ver isso nos últimos 3 jogos. Ele praticamente jogou um gauchão fora, testando esquemas, e no último Grenal ele achou um que meio que convenceu ele, que foi o esquema com 3 volantes. Então, eu acho que na cabeça dele, o time titular é o seguinte: Volpe no gol. Na lateral direita, o Serrote. Na zaga, Wagner Leonardo e Gemerson. Mas acho que, como eu disse, o Gemerson ele já começa a repensar se o Eli não é melhor. Gemerson nessas partidas, principalmente esse erro de hoje, pode estar perdendo a titularidade com o Quinteiros. Mas até então o Quinteiros confiava muito nele. E na lateral esquerda, o Lucas Esteves. No meio-campo, vai ter o Vila Sante. E sim, aqui vem a única dúvida, que eu não sei dizer se é titular ou não, que é entre o Camilo e o Cuéllar. Por bola, por técnica, seria o Cuéllar. Muito melhor tecnicamente. Mas por desempenho, o Camilo performou mais esse ano. Então, do justo, se o Quinteiro for justo, o titular é o Camilo. E o outro meia volante é o Edenilson. E, na frente, os 2 pontas, Kiko Oliveira e Amuzu, e o centroavante Bright White. Então, desses 11, eu só tenho dúvida em se o Quinteiros pensa em ser titular. Ou o Camilo, ou o Cuéllar. Os outros 10, eu garanto, para ele, esses são os titulares. Mas, como eu disse, o Gemerson pode estar começando a perder a vaga. E se vier um zagueiro, não tenho a menor dúvida que toma o lugar do Gemerson. Então é isso, torcedor. Eu acho que esse é o time titular do Quinteiros.
E agora vem uma daquelas coisas do destino, uma daquelas ironias tremenda que só os deuses do futebol explicam. Quando trocou de treinador, 99,9% da torcida gremista pensou: agora o Cristaldo se firma como o meia do Grêmio. E se não fosse o Cristaldo, também pensaram: agora o Monsalve se firma. Olhem o que aconteceu. Talvez quem se firme de meia seja o Edenilson. Eu duvido que quando o Quinteiros foi contratado, se tivesse um gremista que pensaria que o Edenilson pudesse deixar o Monsalve ou o Cristaldo na reserva. Entre 10 gremistas iam dizer: no ano que vem o meia vai ser ou o Cristaldo ou o Monsalve. E olha a ironia do destino. E vamos falar sério, não pensem que eu vou criticar o Quinteiros por isso. Eu tenho várias críticas ao Quinteiros, mas ele dar chance ao Edenilson, eu faço um elogio para ele. O Edenilson não obrigou o Quinteiros a colocar de titular. O Edenilson ganhou essa vaga no campo. No campo. A minha crítica ao Quinteiros é que ele poderia tirar um ponta e colocar outro meia. Porque eu não me importo se tiver 2 volantes e o Edenilson à frente. Mas se tiver 2 volantes, o Edenilson e mais outro meia, é melhor ainda. A minha crítica ao Quinteiros é por não tirar ao ponta. Porque, como eu disse, pode até deixar os 2 volantes e o Edenilson de meia. Mas preenche o meio com mais um. Seja mais um volante, 3 volantes o Edenilson, ou seja um meia. 2 volantes, o Edenilson e um meia. Mas, por favor, tira esse ponta, Quinteiros. Porque na questão do Edenilson, eu te dou os parabéns. Ele foi o volante / meia que melhor performou esse ano. Eu não sei a implicância de alguns torcedores do Grêmio com ele. Eu só posso pensar que é porque jogou no nosso rival. Não me vem outra explicação. Eu só posso pensar porque é porque jogou no nosso rival. Se o Camilo tivesse dado as assistências que o Edenilson deu, tivesse iniciado as jogadas que o Edenilson iniciou, tivesse feito os gols que o Edenilson fez, estariam colocando ele lá em cima e minimizam quando é o Edenilson que faz isso. Eu não. Eu sou do justo. Volto a repetir. Não vou criticar o Quinteiros por usar o Edenilson como meia, porque eu acho que ele faz essa função muito bem. O que eu critico é não tirar um ponta. Pode até colocar o Monsalve Edenilson ou o Cristaldo Edenilson, mas tiram um ponta. Bom, gente, para concluir o vídeo, eu vou dizer que sim, o Grêmio precisa evoluir muito. O trabalho do Quinteiros é fraco até aqui. Temos muito a melhorar. O mesmo falou isso na coletiva. É fato. Mas é muito melhor a gente corrigir ganhando do que perdendo. Como foi bom iniciar ganhando, tanto na Sul-Americana como no Brasileiro. Foi muito bom. Se a gente conseguir corrigir os problemas ganhando os jogos, vai ser perfeito. O Quinteiros vai ter uns adversários agora cada vez mais fortes. Vai ter bons testes. Mas, no geral, eu acho assim que não tem jogo fácil. Não existe jogo fácil. O que pode acontecer é o Grêmio deixar o jogo fácil. É que o Grêmio não está conseguindo. O Grêmio está tendo dificuldade contra todo mundo. Contra adversários fracos e fortes. Mas o Grêmio pode deixar o jogo fácil até contra adversários fortes. Se mostrar desempenho. Porque do outro lado, seja um adversário fraco ou forte, eles estão ali para impor dificuldades para a gente. Então cabe ao Grêmio passar por cima dessas dificuldades, tornar o jogo fácil. Repito, o Grêmio pode tornar o jogo fácil até contra grandes adversários, mas tem que jogar bola. Se jogar bola, vai tornar o jogo fácil contra adversários fortes e fracos. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro, temos um jogo importante contra o Ceará fora, e como eu disse, eu também teria ido de misto hoje. Gostei que o Quinteiros fez essa mescla e espero que agora ele use os titulares contra o Ceará. Eu gostei que ele não deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Bom, gente, esse foi mais um vídeo de Futebol Simples. Obrigado.